Olá, eu me chamo Anderson Santos e você está no curso Introdução à Botânica da Escola de Botânica. Essa apresentação tem a intenção de te familiarizar com o ambiente virtual da Escola de Botânica e com os nossos cursos online. Através desses canais a gente consegue transmitir muita informação e aproximar as pessoas da natureza através das protagonistas que a gente mais gosta, as plantas. Então aqui a gente vai ter uma aula onde falaremos um pouco sobre a relação entre seres humanos e plantas. O foco aqui é falar do início dessa nossa trajetória como espécie humana, interagindo com o reino vegetal. O curso de Introdução à Botânica ele apresenta diversos aspectos sobre o reino vegetal e traz, através de uma linguagem simples, a possibilidade de você levar para o seu dia a dia e para práticas do dia a dia o entendimento das plantas, para que a sua relação com elas possa ser um pouco mais estreitada. A gente tem aulas sobre diversos assuntos e dentro desses assuntos o tema central é fazer você perceber o quanto que as plantas são importantes para a nossa vida. E elas são de fato uma verdadeira escola para o nosso dia a dia. Se a gente parar e prestar atenção no potencial de aprendizagem que os vegetais podem nos transmitir, a gente vai perceber que temos muita coisa para aprender. Então eu te convido a participar dessa aula, onde nós falaremos um pouco sobre a nossa ancestralidade. Dando início à nossa aula, onde falaremos sobre as relações entre pessoas e plantas ao longo da história da humanidade. O assunto abordado aqui ele tem foco principalmente em um momento histórico do nosso momento ali como humanos, que é o surgimento ou o início das práticas agrícolas. Essa história ela é extremamente ampla, precisamos sempre considerar que a história da humanidade ela é muito longa, né? E que pelo fato do planeta Terra ter seres humanos ocupando praticamente boa parte dos espaços territoriais, né, continentais, essa história ela é bem ampla e variável, mas aqui a gente vai abordar alguns aspectos mais antigos, muito mais ligados à nossa ancestralidade. Então eu te convido a fazer as anotações que você considerar relevantes para essa aula, entender um pouco como que é a dinâmica do curso Introdução à Botânica. Esse é apenas um dos exemplos. Lembrando que durante as nossas aulas temos também algumas aulas que são práticas, onde a gente propõe que você tenha aí os seus materiais em casa, tudo isso é avisado com antecedência no curso Introdução à Botânica, para que a gente possa juntos fazer observações. Aqui é uma aula sobre aspectos históricos, então por isso que nós vamos seguir através de uma apresentação, observando alguns dados, né, refletindo sobre alguns pontos, para que possamos juntos aí sair desse encontro que vai durar alguns minutos, refletindo sobre pontos importantes da nossa história. O principal motivo de apresentar esse assunto é porque na atualidade a maior parte dos seres humanos moram em centros urbanos, em áreas construídas, e isso fez com que a nossa relação fosse bastante alterada ao longo principalmente das últimas décadas. Então, quando a gente analisa, por exemplo, a espécie humana, um aspecto importante, e claro que aqui a gente vai aplicar sempre o ponto de vista científico, né, a gente vai considerar que a espécie humana ela tem ancestrais comuns, muito parecidos conosco, tanto na forma estrutural do corpo, como também em questões ou em aspectos genéticos. Então, o Homo sapiens, que é o nome da espécie humana atual, já teve outros ancestrais, tem ancestrais na verdade, que têm aspectos físicos bastante similares aos nossos. Apesar da gente olhar, por exemplo, para um chimpanzé e não necessariamente muita gente encontrar semelhança, estruturalmente, aí do ponto de vista, por exemplo, biológico, a gente vai ver que existe um grau de parentesco entre nós. Isso está ligado a um aspecto completamente evolutivo, não significa que nós surgimos a partir, por exemplo, dos chimpanzés, né, ou que a espécie humana ela aparece na história evolutiva a partir de uma outra. A evolução é um assunto extremamente complexo e que a gente inclusive dedica um momento importante do curso Introdução à Botânica para falar sobre isso, mas aqui a gente vai considerar nesse momento o seguinte: nós temos ancestrais. O que é isso? São espécies que tinham características bastante similares às nossas, mas com algumas diferenças.
Uma parte curiosa da história da humanidade é que, diferente, por exemplo, das plantas, de outros animais, de fungos, nós somos a única espécie do gênero Homo, o que significa então que as outras espécies que tinham características físicas e genéticas muito parecidas com as nossas deixaram de existir. Elas foram extintas ao longo de um processo evolutivo que o planeta Terra vem ainda passando. Então, quando a gente olha, por exemplo, no laboratório de biologia, num filme sobre natureza, os esqueletos dos primatas ou até mesmo os esqueletos de fósseis dos nossos ancestrais, a gente vai encontrar uma série de similaridades na estrutura óssea, né, no número de ossos ou até no aspecto de construção, vamos dizer assim, desses corpos, como a gente pode ver nessa foto aqui. Então, por mais que estejamos olhando ali, nitidamente são espécies distintas, a gente consegue saber que existe uma similaridade entre as formas, o que de alguma forma traz também alguns aspectos ou traz também alguma ligação evolutiva ao longo dessa história. Um aspecto importante para considerarmos quando falamos de espécie humana ocupando espaços do planeta Terra é há quanto tempo isso acontece. Apesar de haver algumas divergências entre cientistas, onde alguns apontam que a espécie humana tenha surgido no planeta Terra através da evolução há mais ou menos 500 mil anos e outros mencionam que tem 300 mil anos, independente dessa grandeza, o que a gente sabe é que faz bastante tempo que estamos por aqui. Se pararmos para considerar que 500 mil anos ou 300 mil anos, tanto faz, é um número extremamente grande dentro de uma história de um planeta Terra, a gente vai parar para analisar também um outro aspecto. Há quanto tempo a gente começou a ter os hábitos atuais que a gente tem? Então, uma coisa importante para a gente também considerar nessa análise, né, que é uma análise de tempo ali, como uma espécie extremamente antiga, algumas, claro, que com plantas e animais, minerais e fungos, né? Aí no caso dos minerais não estou falando de espécies, mas de formações do planeta Terra, estão aqui há muito mais tempo. Mas a espécie humana ela traz dentro da sua história evolutiva traços muito importantes ali que vão ajudar a gente a entender as nossas relações com as plantas na atualidade. Então, o Homo sapiens, a gente precisa considerar uma coisa, que há 500 mil anos mais ou menos é quando surge essa espécie na África, né, que é o registro mais antigo que a gente tem, ou os traços mais antigos de evolução apontam para essa localidade. E a gente tem um lugar que está mencionado aqui, que é a Eurásia, onde há mais ou menos 250 mil anos a gente começou a ocupar esse território. A Eurásia é um território genérico, vamos dizer assim, que está entre a Europa e a Ásia, onde essa espécie teria encontrado ali condições ambientais muito favoráveis para se desenvolver há mais ou menos 250 mil anos por esses lugares ali no norte da Europa, na divisa com a Ásia, mais ou menos. Então, ali é o nosso ponto de partida, entre África, Europa e Ásia, é onde a gente começa o nosso processo de colonização e deslocamento dentro do globo terrestre. Se a gente parar para analisar que há 34 mil anos existia um povo chamado povo Neandertal, claro que esse nome é dado depois, né, pelos cientistas, onde a gente tem uma espécie que era a nossa espécie irmã, podemos dizer assim, que era o Homo neanderthalensis. Por muito tempo nós convivemos, Homo sapiens e Homo neanderthalensis, dentro de um mesmo tempo e espaço. E analisar isso hoje é muito estranho, porque se a gente parar para pensar, nossa, mas tinha então uma espécie que era muito parecida com a gente, que tinha hábitos muito comuns com os nossos? Tinha. O que acontece é que por alterações que o planeta Terra sofreu, a gente perdeu esses irmãos ali ao longo dessa história evolutiva. A espécie Homo neanderthalensis é uma espécie extinta, sabemos disso a partir dos fósseis encontrados em diversas localidades do mundo, mais especificamente nessas regiões que eu mencionei, e nós demos então espaço, né? Nós tivemos então o processo de ocupação territorial mais dominado pelo Homo sapiens a partir do momento que a gente começou a se deslocar pelo planeta Terra. Aqui alguma ilustração apenas para a gente visualizar alguns aspectos bem simples
comparativos, né, do crânio do Homo sapiens, a nossa espécie, e o Homo neanderthalensis, nossa espécie irmã extinta aí. Então, quando a gente analisa estrutura craniana, né, ou a caixa craniana, que seria o crânio, a gente vai perceber que, claro que aqui é uma ilustração, mas ela representa muito bem aspectos fiéis ali, pelo menos as dimensões e proporções. Então a gente consegue ver que tem similaridades, mas também tem diferenças. O fato da gente ter diferenças morfológicas, né, o que significa isso? Que a gente tem formas diferentes, né, entre espécies, já determina então que sejam espécies diferentes. Quando a gente fala que o indivíduo é da mesma espécie que o outro, a gente parte de uma análise onde as formas físicas básicas, estruturais, elas são iguais entre eles. Claro que pode haver sim diferenças mínimas entre essas espécies, e aqui eu estou falando especificamente das espécies de hominídeos, que é o nome que a gente dá então para esses seres vivos, né, que são os humanos ou os parentes dos humanos, vamos dizer assim, e a gente vai ver que tem então muita similaridade nessa caixa torácica, nessa caixa craniana, desculpem. Então, se a gente parar para analisar aqui o homem de Neandertal, né, o nome que a ciência vai dar para esse grupo depois, conviveu por muito tempo com Homo sapiens, a gente vai perceber que houve um processo de ocupação e migração durante um bom período de tempo por todo o globo terrestre. Essas espécies conviveram e ocupavam espaços, não necessariamente os mesmos espaços. Sabemos ao longo das análises científicas que nem sempre essas espécies conviveram em harmonia dentro dos diferentes territórios, né, do planeta Terra, mas é mais ou menos há 18 mil anos aqui que a gente tem um aumento efetivo da população dos humanos, os chamados Homo sapiens. Se a gente parar para analisar, há 18 mil anos, mais ou menos, a estimativa aponta que nós éramos aí cerca de 5 milhões de pessoas em todo o planeta Terra. E eu vou mostrar daqui a pouco um pouco desse processo de ocupação dos diferentes territórios. Porque isso é um ponto de partida importante para entender as nossas relações atuais com as plantas. Um ponto de partida muito importante da história da humanidade foi quando os humanos pararam de se deslocar a longas distâncias e pararam então a se fixar, passaram a se fixar dentro dos espaços, e isso só foi possível graças a um processo inventado aí pelos humanos, muito provavelmente, mas que também tem divergência. A gente nunca vai ser tão afirmativo em relação a essas informações, por mais que a ciência aponte que a agricultura, né, que é disso que a gente está falando agora, tenha surgido por uma percepção humana de que era possível plantar, também tem divergências. Muitas frentes apontam que talvez as plantas pudessem ter dado indícios para nós de que era possível fazer plantio. O que eu estou falando? Se a gente parar para analisar que a história da humanidade começa aí analisando esses dados mais antigos, né, os números maiores, melhor dizendo, em relação a quando que a espécie humana surgiu, estamos falando de 500 mil anos, de 500 mil anos até 10 mil anos atrás, ninguém plantava nada. Pelo menos é o que a história até hoje mostrou. Talvez a gente encontre alguma coisa no futuro que desmonte essa nossa ideia. Mas até a atualidade, a gente tem um parâmetro de que durante mais ou menos ali 490 mil anos, né, 400 mil anos, se for considerar esses números maiores, a gente ficou andando de um lugar para o outro atrás de alimento. Como espécie ancestral, nós tínhamos uma característica muito marcante. Nós éramos caçadores e coletores. E talvez você já tenha ouvido falar disso lá na escola, quando a gente estuda o começo da história da humanidade. É muito interessante analisar que a espécie humana ela tem esse ponto, né, de surgimento ali na região central da África e vai se dispersando pela Eurásia, como eu mencionei, mas conseguem chegar até as Américas há mais ou menos 13 mil anos, são as estimativas que alguns cientistas apontam. Se a gente parar para analisar que há 13 mil anos, não faz muito tempo não, tá? Tinha muita coisa rolando já no planeta Terra em relação às outras espécies há 13 mil anos. Eles começaram a ocupar as Américas e isso é um ponto de partida importante porque é um exemplo claro de que já tinha muita gente por aí. Desde o início da história da humanidade até 13 mil anos mais ou menos, a gente basicamente só andava e comia aquilo que encontrava.
Nós éramos caçadores de animais e coletores de plantas. E tinha um momento muito importante, porque se considerarmos que o planeta Terra também já passou por mudanças climáticas muito drásticas, e já quando os humanos estavam presentes nessa história, a gente precisa considerar o seguinte, que os humanos que viviam lá nesse passado, muitas vezes tinham que se deslocar de um espaço para o outro, não só porque a comida acabava, não só porque não encontravam mais recursos para se alimentar, mas principalmente porque as condições climáticas ficavam desfavoráveis e impulsionavam esse grupo de pessoas a se deslocar para um outro espaço. Bom, foi atrás de planta para comer que a gente ocupou todos os continentes do planeta Terra. Atrás dos vegetais, porque se a gente parar para analisar, tem um ponto bem curioso da nossa história, bastante até contraditório. A gente se deslocava no passado a longas distâncias atrás de animais, então caçava animais e comia determinados animais. Nunca essa história sobre alimentação ela foi universal. A gente precisa considerar que o planeta Terra é muito grande e houve então lugares onde humanos comiam apenas vegetais, em outros lugares humanos comiam apenas animais, em outros lugares comiam os dois grupos, vamos dizer assim. Então, se a gente analisar isso, o ponto de partida era o que fazia um grupo de humanos sair de um lugar e ir para o outro. Acabou comida. Mas acabou comida era o quê? Acabaram as plantas. Porque os animais sempre tivemos, a partir de um determinado ponto, as habilidades para ir atrás e caçar esses animais. O que acabava era a planta. Isso acabava porque ninguém tinha a percepção de que era possível você pegar uma semente, colocar no chão e que essa semente daria origem a uma nova planta. Isso é um ponto muito contraditório da nossa história, mas é o que fez a gente se deslocar dentro de um espaço territorial tão grande como o planeta Terra. Durante tanto tempo, a gente está falando ali de milhares de anos, atrás de planta para comer. Se a gente tivesse a ideia de que era possível plantar, por exemplo, há 200 mil anos atrás, a nossa história seria muito diferente. O que acontece é que ninguém percebeu isso. A gente ficou andando atrás de planta para comer e se deslocando dentro dos espaços pelo simples motivo de não perceber que dava para plantar. Agora, está explicado por que você tem que fazer aquele exercício na escola de plantar um feijão no algodão? Aquele é o primeiro contato que muitos seres humanos têm com a ideia ou com a relação do plantio. Aquele exercício traz para os humanos contemporâneos a nós a possibilidade de entender pela primeira vez na infância que plantas nascem a partir de semente. Isso é um ponto muito fundamental para nós. Porque essa percepção faz com que a nossa história como humanos não volte, não retroceda, e a gente não esqueça que é possível praticar agricultura. Parece um pouco maluco pensar nisso, né? Mas ninguém vai esquecer disso. De fato, acho pouco provável. Mas uma coisa é certa. Há mais ou menos 11 mil anos, a gente vem ensinando uns aos outros a plantar. E você pode parar para perceber com as pessoas que convivem com você. Talvez tenham algumas que tenham mais habilidade para cultivar plantas do que outras. E isso está relacionado basicamente ao fato de que essas pessoas que têm mais habilidade, em geral, têm mais experiência, praticaram mais o cultivo. Então, plantar algo não é uma situação que a gente nasce sabendo, a gente precisa aprender. E é por isso que a gente até hoje pratica esse exercício nas escolas. Então, quando a gente analisa esse deslocamento humano, né, ou essa ocupação territorial humana pelos mais diferentes espaços, a gente vai chegar a um dado histórico importante. Muito provavelmente, as primeiras plantações realizadas por humanos foram de cevada ou de trigo. Tudo isso é baseado também em dados arqueológicos, em dados históricos, encontrados em algumas regiões do mundo de plantios, prováveis plantios dessas plantas. Quando a gente observa, a domesticação, então, tanto das plantas como dos animais, iniciou muito provavelmente há 11 mil anos, é o que a gente tem de um dado mais consistente, em uma região que hoje é conhecida, e no passado também era, né, como crescente fértil. A gente está falando o que hoje são os países Líbano, Síria, a Turquia, o Irã, Jordânia, Iraque e Israel. Ali o trigo começa a ser plantado e é isso que vai justificar o fato do trigo ser a base da alimentação humana.
Quase todos os seres humanos do planeta Terra hoje dependem do trigo para sobreviver, baseados ali numa cultura alimentar onde o trigo é de fácil plantio, cresce rápido, produz muito carboidrato e por isso a gente sempre utilizou, desde que percebemos que dava para plantar o trigo como uma fonte alimentar. Quando a gente analisa também falando de uma questão de uma forma mais global, tá? Quais foram as primeiras plantas cultivadas? Tem muita divergência também sobre isso, mas alguns dados históricos apontam para esse lugar, trazendo ali a cevada e o trigo, né, como as possíveis primeiras plantas cultivadas pela humanidade. Onde temos também lentilha, é muito curioso, né, porque eu não sei onde você está vendo esse vídeo, independente do lugar do mundo onde você viva, hoje vivemos um processo de globalização dos alimentos. E é algo bastante estranho do ponto de vista biológico que a gente tem acesso a todos os alimentos quase todo ano. É claro que isso não é uma realidade do mundo, é uma realidade dos grandes centros urbanos. Quando a gente vai para as grandes cidades do planeta Terra, a gente vai ver que é possível encontrar plantas do mundo inteiro para comer. Né? Tanto que as pessoas, por exemplo, vão até um supermercado e encontram lá plantas que nem são necessariamente originárias daquele lugar. Você já parou para analisar que até pouco tempo atrás, não estou nem falando de muito tempo, estou falando de pouco tempo atrás, as pessoas comiam apenas aquilo que era da época, a tal da fruta da época? O nome que a gente dá para isso é sazonalidade. E a sazonalidade sempre nos ajudou a compreender, na verdade, o que era possível comer no momento que estava disponível. A espécie humana sempre viveu e conviveu com a sazonalidade. Foi a agricultura que trouxe para a gente a possibilidade de alterar um pouco os ciclos naturais e fazer com que a gente pudesse cultivar plantas em momentos que não era natural para aquilo estar existindo ou ocorrendo por ali, né? Então lentilha é uma planta super antiga da agricultura, a gente tem o grão de bico também, são duas plantas que fazem parte de uma família conhecida popularmente como leguminosa, assim como a fava também. A oliveira, tão clássica nas histórias mais antigas da humanidade, é uma planta que está presente ali na nossa realidade como um elemento agrícola há muito tempo. A tamareira, não tão comum nas Américas, mas muito comum principalmente no Oriente Médio, uma palmeira de grande porte que produz frutos extremamente nutritivos, né? Romã, que a gente está vendo aqui na foto atrás, a romã que é uma planta extremamente também envolvida tanto em história quanto também em tradições, em rituais, sejam religiosos ou de diversas crenças, ela é uma planta que é cultivada há muito tempo. Por isso que a gente tem tanta história sobre a romã. A parreira, onde a gente vai ter, parreira é a uva, né? Onde a gente tem a produção de uva também, já em grande escala há muito tempo. E uma coisa interessante é o linho, que o linho inicialmente ele era produzido não necessariamente para a fabricação de roupas de linho, né? Ou do tecido, mas sim para mas para a produção de grãos, porque os frutos do linho eles são comestíveis e em alguns lugares do mundo, lá no passado, a gente comia esses frutinhos pequenininhos ali do linho. Interessante o quanto que a agricultura trouxe de influência, né, de transformação para a história da humanidade em relação a outros aspectos culturais e históricos também. Então, se a gente parar para analisar, que olha só o que vem acontecendo, a espécie humana só estava andando de um lado para o outro atrás de planta para comer. De repente, para num determinado lugar porque aprendemos a plantar. Aí um ponto importante, nós tivemos que ensinar uns aos outros a plantar. E quando a gente analisa essa história, que ela é bastante ampla, né? A gente está vendo aqui apenas um aspecto, a gente vai perceber que demorou para que muitos humanos soubessem plantar. A gente foi aprendendo isso gradativamente, ensinando uns aos outros sobre essas práticas. Claro que também tem uma lacuna na história, tanto da ciência como na própria história da humanidade, que é entender como que os humanos em diferentes territórios do planeta Terra, por exemplo, na Ásia, na África e nas Américas, aprenderam a cultivar quase que numa mesma época, sendo que não tinha WhatsApp, não tinha comunicação rápida naquela época, né? E é muito provável que houve um despertar ou que os fatores ambientais influenciaram os humanos a perceber que era possível então ficar num lugar. Quando a gente começou a plantar, né, que é quando a agricultura nasce na nossa história, teve um ponto muito importante também. É quando surgem as civilizações.
Para pensar que até aquele momento a gente estava basicamente sobrevivendo. Então a gente andava de um lado para o outro, encontrava o alimento, comia, se saciava. Quando acabava, você tinha que fazer o quê? Andar para um outro lugar, comer novamente, se saciava, se deslocava de espaço e ficou nessa durante mais ou menos aí 300, 400 mil anos atrás dessas plantinhas para comer. Quando a gente consegue parar, que agora eu vou plantar trigo, só nesse lugar, a gente começou a ter alimento disponível do nosso lado, surgem as civilizações, as grandes civilizações. Um ponto importante para a gente analisar no momento histórico atual no qual a gente vive é que, principalmente nas áreas urbanas, a gente vive um movimento muito estranho do ponto de vista biológico humano. A gente vive isolado. A espécie humana sempre viveu em grupo, sempre viveu em bandos, sempre viveu em massa. Né? Essa história de que você não conhece o seu vizinho que mora do lado da sua casa, né? Você mora num prédio, você não sabe quem é o vizinho que está no apartamento da frente. Isso é uma coisa muito estranha para a história da humanidade, porque a gente sempre soube quem estava do lado e sempre vivemos, pelo menos em boa parte da história, em sistemas colaborativos. Eu compartilho com você, eu divido, porque a busca por recursos básicos sempre foi algo que esteve muito ligado à nossa essência humana. Então esse é um ponto importante para a gente refletir. Por que a gente se deslocou tanto, né, desse processo que é tão íntimo da espécie humana? Quer viver junto, quer compartilhar, né, os espaços também. Quando a gente começou a produzir alimento, teve um outro despertar, que aí vai aparecendo um monte de insights, né? A gente vai tendo um monte de ideia a partir dali como humanos, que foi de que dava para plantar, e que eu posso plantar bastante, que eu posso até guardar essa comida para comer depois. Olha ali a preguicinha humana nascendo, né? Porque a gente tinha que ralar para conseguir alimento. A partir do momento que o alimento está lá, a gente começa, opa, agora eu vou plantar bastante, aí eu guardo, eu consigo comer depois, eu não preciso me deslocar tanto, não preciso andar tanto, nem gastar tanta energia. A agricultura marca a nossa história e muda toda a nossa relação com o planeta Terra. E aí a gente começa, inclusive, a desenvolver novas habilidades, porque isso vai fazer com que a espécie humana passe, então, a se transformar. A gente começa a produzir equipamentos e lugares para conseguir reservar esses alimentos produzidos. Então a gente vai produzir jarros, né, bacias, recipientes para armazenar, para pilar, para moer, processar os alimentos. Isso é novidade. A gente está falando mais ou menos aí de 10, 9 mil anos, é quando tem os primeiros indícios de que a gente começou a fazer isso como espécie humana. Se a gente analisar alguns lugares do mundo, né, o que aconteceu com a agricultura em alguns lugares do mundo, teremos aqui um dado bem interessante. E olha só a banana ali atrás para contar um pouquinho da história da própria banana, né? Então, a agricultura ela vai ter pontos diferentes, como eu disse, de desenvolvimento. Precisamos considerar que há 13, 11 mil anos a espécie humana já estava em todos os continentes. Né? A gente vai entender até um pouquinho já adiante como que teve esse deslocamento, né? Principalmente entre América e os outros espaços, né, os outros espaços e América, mas a gente vai ter o seguinte: provavelmente na Ásia, o primeiro ou um dos primeiros alimentos cultivados em grande escala foi o arroz. É o que justifica o arroz ser um dos grãos mais cultivados, né, e base da alimentação humana também. Então, se a gente parar para analisar hoje, a alimentação humana ela é sustentada por 3 grãos básicos, que é trigo, arroz e milho. É muito curioso que o trigo ele vai então ser cultivado ali na região que hoje é o Oriente Médio, né, que é o início da agricultura, é o que era chamado no passado de crescente fértil. Na Ásia a gente tem o cultivo do arroz, já em grande escala, também surgindo há mais ou menos 10 mil anos na Tailândia, é o indício mais antigo que a gente tem, né? E a gente tem nas Américas o milho, sendo cultivado também em grande escala já há mais ou menos 9 mil anos. Então, esses 3 grãos alimentaram e alimentam os seres humanos há todo esse tempo a partir da agricultura. A soja ela começou a ser cultivada na China há mais ou menos 3.100 anos, o que é relativamente pouco tempo comparado a esses primeiros alimentos cultivados, mas que fez com que a soja se tornasse um dos grãos mais consumidos do mundo, graças ao seu potencial energético, né? Agora, vocês perceberam uma coisa? Que tudo que eu estou falando agora são basicamente grãos. Arroz, trigo, milho, soja, falamos de lentilha, de sorgo, de outras plantas ali,
que são basicamente grãos. Qual que era a vantagem de plantar esse tipo de vegetal? Cresce rápido, as plantas são pequenas, elas têm um ciclo de vida muito curto, né? O que isso significa? Você planta hoje, meses depois você já tem lá o alimento disponível. Diferente de uma árvore, você vai plantar a árvore, você vai ter que esperar anos para ter os frutos dessa árvore, né? Então, a alimentação urbana foi muito pautada no início da nossa história em aproveitar as plantas que tinham um crescimento rápido. E isso é algo importante para a gente guardar de informação, tá? A gente vai ver algumas coisinhas um pouco depois. Na Ásia, né, e na China, e quando eu falo aqui de Ásia tropical, algo importante para considerar é que trópico é a região do planeta Terra que está entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, que em tese é um dos lugares do planeta Terra que mais recebe incidência de luz solar. Estou falando do meio do planeta Terra, né? Então, entre essas faixas, essas duas faixas, que é o Trópico de Câncer e Capricórnio, a gente tem a linha do Equador, dividindo o planeta Terra em 2 hemisférios. Ali deu muito certo cultivar. E aí, quando a gente fala da Ásia, a gente tem a Ásia tropical, mas temos uma faixa da Ásia que está fora da zona tropical, que é uma região muito mais fria, né? Que é uma região de clima temperado, onde as plantas não tiveram tanto sucesso na agricultura por conta das condições climáticas. Deu certo plantar porque já era originário da Ásia, mangueira, por exemplo, e mais especificamente ali da região entre Índia e China. Mangueira que a gente vê, por exemplo, no Brasil, em tudo que é lugar, é originária da Ásia. Os cítricos, todos os cítricos, laranja, limão, limão siciliano, limão galego, limão não sei o que, mexerica, bergamota, seja como a gente queira chamar todos esses cítricos, todos eles são originários da Ásia. Ah, mas tem tanto no Brasil? Tem, trouxeram para cá, a gente cultiva, por exemplo, no Brasil em grande escala, mas essas plantas não são oriundas daqui, foram trazidas para cá após a colonização, né? E agora uma novidade aí, eu acho que para muita gente, que a banana, o nome científico dela, olha que coisa maravilhosa, musa paradisíaca. A musa paradisíaca, que é a nossa banana convencional, uma planta de origem asiática, que começou a ser cultivada já há milhares de anos e que foi levada para a África há mais ou menos 2000 anos. Aí você vai falar, e o Brasil, e a América do Sul, e a América do Norte, e as Américas? Isso daqui chegou junto com a colonização das Américas. Não tinha banana. Tão estranho, né? Você pensa, nossa, o Brasil tão tropical, a Carmen Miranda com as bananas na cabeça. Mas nem a Carmen Miranda era brasileira, né? Ela era portuguesa. Então a gente vai ver que tem algumas coisas importantes dessa história para a gente considerar. Qual a origem do nosso alimento? Isso é um ponto importante para vocês pesquisarem por aí. De onde vem a sua comida? De qual que é a fonte, né, do seu alimento? Para analisar que na ancestralidade os humanos eles estavam colhendo aquilo que estava no lugar onde eles viviam. E hoje, como eu disse, a gente não conta mais com a sazonalidade, a gente conta com o imediatismo. Tem que ter banana o ano inteiro, banana madura a hora que eu quiser. Nunca teve isso na nossa história, nunca aconteceu desse jeito. Se a gente parte para um outro território, que é o território africano, a gente vai ter outras plantas cultivadas na África, considerando então o que tinha disponível lá dentro da vegetação, dentro dos hábitos, dentro do que os ambientes africanos ofereciam e proporcionavam para as pessoas. Então na África, né, é muito engraçado porque quando eu menciono aqui que há menos evidências dos primeiros traços de agricultura na África, apesar da humanidade ter apontado, né, ali nesse espaço geográfico do planeta, não significa que era praticado menos agricultura, mas pode ser um indício de que tem menos pesquisas nessas regiões em relação a esse aspecto histórico, né, o que se comia. E também a gente precisa considerar uma coisa, é muito difícil remontar a história antiga da humanidade. Então a gente vai encontrando fragmentos, pedacinhos de história, montando quebra-cabeças, e ao longo de uma linha do tempo onde a ciência vem investigando tudo isso, a gente encontra essas pecinhas, encaixa ali e consegue ir contando aos poucos essa história. Talvez daqui a algum tempo a gente tenha muito mais dados ali para apresentar sobre os primeiros alimentos cultivados na região, no continente africano. Então o sorgo, muitos de nós que moramos nas Américas não conhecem, né? Não conhecemos o sorgo, mas o sorgo é o principal grão consumido em muitos países da África.
ele é similar ao arroz, né, em relação à estrutura, em relação à própria planta ali, mas é uma planta que não é muito consumida como alimento no Brasil. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um dos maiores produtores de sorgo do mundo. Você já ouviu falar do sorgo? Já viu o sorgo? Tão engraçado, né? Mas boa parte do sorgo que é produzido no Brasil é utilizado para alimentação de gado, de aves, né? Então se planta sorgo no Brasil para fazer ração. Vai entender essa história, né? Mas a gente deixa isso para lá porque não é o objetivo de hoje falar sobre isso. O painço, que hoje eu vejo que é muito comum no passado, né, existia uma prática muito, acho que emblemática em alguns lugares, que as pessoas tinham um passarinho dentro de casa. Então, o painço era um grãozinho dado para os passarinhos, mas o painço é um grão de origem africana, bastante consumido também como alimento ainda em muitos países da África. Olha aí quem está atrás na tela, o quiabo, né, que é um hibisco. Olha só, aí joga lá no Google, gente, hibiscos esculentos. Vocês vão ver a flor do quiabo. Pesquisa aí sobre a flor do quiabo. É chocante, porque é uma das coisas mais bonitas que tem. E o quiabo, apesar de muita gente não gostar por conta da tal da baba do quiabo, né, é uma planta de origem africana que, ao longo da história da humanidade, vem sendo fonte de alimento para muitos seres humanos. O inhame, a gente tem várias espécies de inhame, então a gente está falando de algumas delas originárias da África também, algumas espécies de algodão, mais especificamente, né, uma espécie de góspio, que é o algodão que a gente conhece, e o café, que é aí um dos alimentos mais consumidos do planeta Terra, é de origem africana e foi cultivado primeiramente na África. Bom, isso só para a gente fazer um apanhado geral, entender um pouco sobre esses aspectos mais históricos de como que a agricultura começou nesses diferentes espaços. Aqui a gente vai analisar bem rapidamente um ponto, até para ficar como uma situação para você pesquisar por aí, que é o deslocamento dos humanos ao longo dos continentes. Então tem muita dúvida ainda sobre isso, né? Mas algumas vertentes apontam que humanos chegaram nas Américas através de duas possibilidades. A teoria mais aceita é que os humanos se deslocaram dentro do espaço territorial global humano através do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é essa região aqui no norte, né, do hemisfério norte, que liga o Alasca, que hoje é um território americano ligado aos Estados Unidos, né, um pedaço lá dos Estados Unidos, que está do lado do Canadá, ligado à Rússia. Aí você vai falar, gente, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. Sim, tem um ponto aqui entre a Rússia e o Alasca com menos de 100 quilômetros de extensão. Ou um pouquinho mais, na verdade, cento e pouquinhos quilômetros de extensão de oceano só separando uma coisa da outra. O que isso significa? Que provavelmente, isso na verdade não é nem provavelmente, a gente tem aqui no Alasca, que hoje é uma região completamente congelada, e aí eu faço o estímulo para que vocês façam essa análise aqui, ó. Google, você pode entrar lá no Google e observar esse território. Aqui eu tenho Estados Unidos, Canadá aqui em cima, e aqui é que eu inverti o globo para mostrar para vocês. E aqui a gente tem o Alasca, com essa pontinha, e aqui a Rússia, que teoricamente está do outro lado do planeta Terra, né? A gente não para muitas vezes para pensar nesses detalhes. Mas aqui a gente não só tem um território muito estreito, com cento e poucos quilômetros só de oceano separando um lado do outro, como tem uma ilha no meio. Isso, se a gente considerar que ao longo dos últimos 10, 15 mil anos as mudanças climáticas foram drásticas nessa região, muito provavelmente essa região ela era inteira de gelo e possibilitou o deslocamento de seres humanos de um espaço para o outro. Foi assim que a gente chegou até as Américas. É o que as frentes científicas mais apontam. Existe uma outra teoria que vai, ou melhor, uma outra hipótese que vai apontar aqui para a Polinésia. Polinésia é um conjunto então de ilhas que fica nessa região do Oceano Pacífico. Então você tem inúmeras ilhas por aqui onde os humanos teriam se deslocado da Ásia para as Filipinas e Oceania, onde a gente vai ver que isso também é possível de ter ocorrido, tá? Por conta de traços genéticos, fenotípicos, genotípicos, a gente consegue ver que tem muita similaridade entre os seres humanos quando a gente analisa essa linha, né, de deslocamento aqui. E esses humanos teriam construído então há mais ou menos ali 10 mil anos, entre 13 e 10 mil anos, embarcações que permitiram um deslocamento entre as ilhas e por isso eles conseguiram chegar até a América do Sul.
Bom, o espaço aqui é muito maior, né? O que parece que é mais improvável, mas a gente não pode desconsiderar o seguinte, que o planeta Terra há 13 mil anos ele era bem diferente do que é na atualidade. Então, tem duas possibilidades aí da gente ter chegado nas Américas, sendo a mais comentada essa do Estreito de Bering. Mas ó, não perca a oportunidade de olhar aqui no Google, ver bem de pertinho o que tem por aqui, porque é chocante. É bem chocante você ver os países não, as cidadezinhas que tem por aqui, em regiões extremamente remotas do planeta, né? Então os seres humanos já estavam por lá nessa época. E aí quando a gente chega nas Américas, a gente vai praticar agricultura nas Américas também, né? Então o tempo de deslocamento, quando os humanos chegaram nas Américas, isso é bastante controverso, não existe uma datação específica, mas a gente tem ali o início de uma agricultura nas Américas mais ou menos há 10, 9 mil anos, um pouquinho mais perto da gente do que nos outros lugares do mundo, por conta desse deslocamento, onde a gente tem o milho como a principal planta cultivada, né? Temos também o feijão, uma planta americana, de origem americana, são várias espécies, sendo a mais comum de cultivo fazelos vulgares, né? Amendoim, o amendoim é uma planta americana também, presente nas Américas, e que foram provavelmente as primeiras plantas cultivadas na América como um todo, tá? O México tem diferentes espécies de algodão, já tinha por lá, então essas plantas passaram a ser cultivadas já há muito tempo também. As pimentas, é por isso que a cultura mexicana, dentro da sua culinária, tem tantas pimentas, porque elas são nativas desse lugar, ou seja, já tinha lá na natureza, ninguém precisou plantar. O que perceberam foi, já tem aqui, então vamos cultivar essas plantas, né? Tomate, que é uma das coisas mais malucas da história, né? Você pensar que tomate está dentro da tradição alimentícia da Itália de uma forma tão absurda, e só tinha nas Américas. Os espanhóis vão chegar nas Américas, né, no final do século XV, então é uma coisa muito maluca pensar que isso foi para a Europa e que popularizou tanto do outro lado do oceano, né? Tabaco, já tão envolvido em rituais, em situações de consumo, como o tabaco mesmo, como um fumo, né? O cacau, uma planta também americana. Abacaxi, aquele abacaxi pérola que a gente consome, né? É tão comum nas Américas, que é originário do México. Tem abacaxi que é originário do Brasil também, mas a maioria dos abacaxis que a gente consome, os grandões, né, são abacaxis de origem mexicana, quando a gente analisa mais profundamente. As abóboras, todas americanas, e o abacate, Pérsia americana, uma das plantas também envolvidas ali na cultura mexicana de uma forma tão presente, e que é uma planta de origem americana e que, enfim, alimenta muita gente. Na América do Sul, né, a gente falando de América como um todo, então na América do Sul a gente teve uma coisa bem peculiar, que foi o desenvolvimento de um tipo de cultivo que é de cultivo de partes subterrâneas de plantas. A gente está falando de tubérculos, raízes, né, e partes de plantas que são subterrâneas. Isso porque na região dos Andes, né, em alguns lugares da América do Sul, faz muito frio. Então, cultivar essas plantas foi uma vantagem para alguns lugares. Então, a gente vai perceber que a gente tem tanto a batata nos Andes, né, tão presente também na culinária dos países que estão perto das regiões andinas, assim como a gente vai ter a mandioca, presente no Brasil já há muito tempo, cultivada há mais ou menos ali 4 mil anos. A gente tem a amplitude do cultivo da mandioca na região amazônica, mas presente no Brasil, cultivada já há mais ou menos 9 mil anos, né? Então, Manioa esculenta, o nome científico ali da mandioca. E a gente tem também uma coisa bem interessante, que o tremoço e a quinoa, né, que são dois grãos também que a gente consome hoje no mundo todo, são originários ali da América do Sul. E aí a gente vai analisar que o Brasil teve uma amplitude do cultivo da mandioca. Os indígenas, principalmente da região norte do Brasil, dominavam a agricultura dessa planta, e é por isso que a gente vai ver tantos pratos típicos na região norte com a presença da mandioca. Bom, se você se interessou por esse assunto, eu tenho uma indicação aqui para você, porque esse assunto é amplo, enorme, saber a origem das plantas, né? Saber de onde vem a comida. Esse livro aqui, ó, o livro A Origem e Evolução das Plantas Cultivadas, que para o nosso presente ele foi publicado por pesquisadores brasileiros, pela Embrapa, na Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, e você consegue encontrar esse livro gratuitamente para download aí. Você pode baixar ele onde você quiser. Pega o nomezinho dele, Origem e Evolução das Plantas Cultivadas,
Embrapa, coloca lá no Google, você vai achar com muita facilidade esse arquivo para baixar e para ler sobre a história das plantas cultivadas. Lá você vai saber a origem do mamão, a origem do abacate, eu falei um pouquinho, né? Mas você vai saber um pouco mais sobre as histórias dessas plantas, que são as plantas alimentícias, aquelas que a gente cultiva já há muito tempo. Algumas não são alimentícias, mas são plantas cultivadas. E eu deixo esse estímulo para você ler essa bibliografia, que ela amplia bastante aquilo que a gente está falando aqui nessa aula, né? Agora, um ponto para a gente finalizar e refletir bastante é o seguinte: 5 milhões de humanos que estavam lá há 11 mil anos, né, do planeta Terra, já representava naquela época a maior espécie de mamíferos ocupando os diferentes espaços territoriais terrestres. Há 5 milhões de anos, né, aliás, há 11 mil anos, esses 5 milhões de pessoas que estavam espalhadas nos diferentes continentes já tinham práticas de ocupação, já tinham práticas de agricultura, já tinham práticas de se relacionar com a natureza de um jeito muito peculiar, muito interessante, né? A gente olhava para as coisas, descobria, imagina as descobertas que esses seres humanos não fizeram há 11 mil anos atrás. Agora, uma coisa que é um ponto importante para analisarmos aqui é o quanto que a agricultura permitiu que a gente possibilitou, né, que a gente tivesse mudanças drásticas na nossa história. A agricultura fez com que pudéssemos alimentar mais seres humanos. Ela fez com que pudéssemos inventar coisas, com que a nossa mente fosse longe, a gente pudesse divagar, né, sobre o que era possível e não possível fazer como espécie. Hoje, nós somos 7,8 bilhões de pessoas no planeta Terra. Até onde se sabe, poucas espécies tiveram um crescimento populacional tão grande quanto o nosso. A grande questão dessa história não é esse número apenas. É claro que o número é importante porque hoje somos demais para o espaço que a gente ocupa, né? Então, se a gente parar para analisar, temos uma responsabilidade muito grande hoje através da agricultura. Hoje a agricultura é o que faz a gente se mover, porque a agricultura proporciona não só alimento, mas ela proporciona a gente ter fibras para se vestir, proporciona a gente ter madeira para poder construir móveis. Todo o nosso consumo vem, de alguma forma, influenciado das práticas agrícolas no mundo. Eu deixo aí uma pergunta para que você não precisa me responder, só para pensar. De onde vem a sua comida? Isso é um ponto muito importante para a gente saber, porque hoje o maior descolamento que nós tivemos como humanos da nossa história foi não saber qual é a origem do nosso alimento. A nossa relação com as plantas ela sempre foi muito próxima e muito íntima por um motivo. As plantas são a nossa principal fonte de vida, são elas que nos dão energia, são elas que nos fazem viver todo dia. Quando você come, por mais que você coma carne, ou não, tanto faz, né? Isso não vem ao caso, mas a sua alimentação e a energia de viver está vindo das plantas. Para pensar que aquilo que você está comendo, que você comeu hoje de manhã, à noite, à tarde, tanto faz. Boa parte daquilo era vegetal. Se você tomou uma cerveja, era planta. Se você comeu um pão, era planta. Se você teve uma refeição ali bem balanceada e completa, boa parte daquilo era planta. Os temperos que dão gosto, planta. Quanta coisa que é planta. Então, a reflexão que eu deixo com essa aula é que estudar as plantas tem uma importância muito grande para a gente. Porque é mais do que aprender tecnicamente sobre a origem de algo, ou sobre o nome de partes, ou como a gente aprende na escola, sobre angiospermas, gimnospermas, pteridófitas e tudo mais. Estudar plantas é a possibilidade que a gente tem de se integrar à natureza, de entender quem são esses seres vivos que nos deixam vivos, que nos dão tanta energia. Então, a gente encerra por aqui. O curso de Introdução à Botânica vai trazer outras informações como essa, né? Lembrando que as nossas aulas no curso são um pouco mais extensas, mas independente de você participar ou não do curso, eu deixo o convite. Pesquise sobre plantas, estude as plantas. Elas possibilitam que a gente possa aprender bastante sobre o que é viver. Espero que a gente possa se ver no próximo vídeo e a gente se encontre por aí. Até lá! Como você pôde ver, a gente tem bastante informação aí sobre as plantas, só nesse trechinho da nossa história.
Claro que o que a gente viu aqui foi apenas um apanhado bem geral, né, sobre algumas das plantas que fizeram parte do início dessa nossa trajetória como humanos. É muito importante perceber que a partir do momento que a gente começa a aplicar esse olhar sobre a nossa rotina e o nosso dia a dia, as coisas ganham um outro valor. A gente falou sobre a banana, né, o fato dela ser de origem asiática, e é muito curioso notar que muitas vezes a gente sequer para prestar atenção ou para pensar sobre isso. Os nossos processos hoje estão tão automatizados e a gente está tão acostumado a consumir, sem saber a origem, que saber a origem do nosso alimento é um dos primeiros envolvimentos que a gente pode ter com a natureza. A gente precisa considerar que a alimentação é a nossa base de vida e quase toda ela é vegetal. Então, por mais que a gente não pare no dia a dia para pensar sobre esses detalhes da vida, temos aí uma relação já muito próxima com as plantas. E por isso eu faço convite para que você possa dedicar um tempo da sua vida para estudar um pouco sobre as plantas, seja como você quiser, através de livros, através da internet, através de cursos, não importa. O mais importante é a gente perceber que os vegetais têm um papel importantíssimo na nossa vida e que por mais que eles possam parecer, ou pelo menos tenham dito para a gente no passado, que eles não andam, não se movem, são seres estáticos, as plantas têm muita coisa para nos dar de lição. Então eu deixo essa reflexão para que você possa pesquisar, buscar mais informações, aprender sobre plantas, inserir essa prática no seu dia a dia. E mesmo que você more numa área urbana, mesmo que você more numa área rural, no meio da floresta, não importa onde você viva. Estreitar essa relação é fundamental para que a gente se sinta parte integrante de um sistema tão complexo quanto o da vida. Espero que a gente possa se encontrar em próximos vídeos e a gente possa compartilhar muita informação sobre plantas. Até lá!